Bom dia, pessoal do Direito Internacional Público. Vamos retomar o reinício das atividades docentes depois da nossa provas parcial e AV1, com a apresentação desse conteúdo que aborda uma questão muito importante do direito internacional, que é relacionada com a posição, o status, as características dos indivíduos dentro do direito internacional público. Nesse sentido, nossa abordagem de hoje considerará uma reflexão em torno das seguintes subquestões da matéria. A primeira é a questão relacionada com a população, a comunidade nacional e a nacionalidade. Uma segunda questão está relacionada com o conceito da nacionalidade no direito internacional público. Uma terceira e fundamental questão está relacionada com o tema dos tratados internacionais multilaterais, os tratados de direitos humanos, sejam os universais e os regionais, em torno a essa central figura do direito internacional e um dos sujeitos do direito internacional, que são os indivíduos ou as pessoas. E logo entramos numa quarta questão relacionada já especificamente com o tema da nacionalidade brasileira. E fechamos com umas reflexões sobre a situação jurídica dos estrangeiros. Nesse sentido, a primeira questão que mencionei está relacionada com população e comunidade. População do Estado, certamente, é o conjunto das pessoas instaladas de natureza e caráter permanente sobre um território específico de uma soberania estatal específica. Então, esses indivíduos, essas pessoas, em sua maioria são nacionais. E um reduzido número, minoritário, certamente, estão constituídas por estrangeiros residentes. Nesse sentido, é importante reiterar que a dimensão pessoal do Estado soberano, claro, já que seu elemento constitutivo, ao lado de território e do governo, é a pessoa. Então, a pessoa humana, o indivíduo, é um dos elementos constitutivos do Estado soberano. Ok? Bem claro. E, claro, não é claro, enfim, que vão constituir logo a comunidade nacional, ou seja, o conjunto de habitantes nacionais e os estrangeiros residentes minoritários, que são residentes e que se estabelecem naquela localidade, naquele território, ok? Já o conceito de nacionalidade, ele parte de uma configuração no qual ele tem um substrato histórico, sociológico, em relação ao próprio Instituto da Nacionalidade. E trata de indicar de maneira inequívoca que o ser humano é o titular da nacionalidade. E certamente, quando se fala
de nacionalidade de pessoas jurídicas, isso é uma força de linguagem, já que as coisas não têm nacionalidade. Então, não há de negar, nesse sentido, o valor jurídico do vínculo existente entre, claro, no caso, quando a gente fala de pessoa jurídica nacional, existe um vínculo jurídico que parte da premissa na qual a sede social situada de uma empresa, nesse caso situada em um território, marca, digamos, no senso comum, a ideia de uma nacionalidade daquele ente. Mas, em rigor, digamos, o Instituto da Nacionalidade é fundamentalmente pessoal. Não obstante, no direito internacional, as naves, sejam aeronaves e sejam embarcações marítimas ou transportes terrestres, elas sim detêm uma nacionalidade, já que portam uma identidade do país de origem, que são os seus símbolos, a sua bandeira, ok? Então isso, digamos, significa identificar e significa que aquele veículo específico, ele se identifica como pertencente a um país tal. Então ele estende esse conceito de que esse objeto pode ter uma nacionalidade. Então, claro, no que concerne, então, ao direito das gentes, o Estado soberano é o único possível e capaz de outorgar uma nacionalidade. Então, claro, os Estados são, efetivamente, os sujeitos capazes de conferir a um indivíduo, seja, claro, certamente o indivíduo nacional, o indivíduo de origem sanguínea ou pelo ius solens daquele território, a sua nacionalidade, ou o estrangeiro que reside e vem a optar ou vem a adquirir ao renunciar à sua nacionalidade de origem. Então, claro, a dimensão humana, a dimensão pessoal, digamos, são elementos inerentes ao instituto que é conferido pela entidade estatal. Então, nesse sentido, a nacionalidade no direito internacional, ela também está respaldada, ela tem um substrato convencional, como também um substrato principiológico dentro da própria Declaração Universal de Direitos Humanos. O seu artigo 15 estabelece uma regra de que nenhum Estado pode arbitrariamente privar o indivíduo de sua nacionalidade, nem desse indivíduo mudar de nacionalidade. Então, esse duplo preceito, no contexto do artigo 15º da Declaração, ele, digamos, confirma a afirmação de que todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. Perfeito? Então, as características, de modo geral, ela se divide em originária, que é aquela que a pessoa, aquela que é atribuída à pessoa que nasce em um território específico. Então, resulta justamente do lugar do nascimento, que é a questão do ius soles, da nacionalidade do país, e do ius sanguinis, que é pela o vínculo familiar. Então, claro, a manifestação também tem a nacionalidade produto de uma manifestação da vontade, que às vezes opera como um elemento acessório. Por exemplo, existem
normas constitucionais em certos países que habilita, que permite uma plurinacionalidade. Um cidadão reside, por exemplo, na República Argentina, seja ele varão ou mulher, se contrai matrimônio com um argentino varão ou mulher, ao cabo de 2 anos de residência, ele pode optar pela nacionalidade argentina sem renunciar à sua de origem. E os países aplicam esse critério. O Peru já aplicou na sua Constituição de 1978, que sofreu uma variação restritiva com a Constituição de 1992, que foi a Constituição promovida pelo regime ditatorial de Alberto Fujimori. Mas outros países da região também contemplam, são proclives à plurinacionalidade. O Brasil não tem essa regra, a nossa Constituição ela é mais restringida nesse caso. Então, claro, logo nós temos a figura dos efeitos dessa questão da nacionalidade, seja originária ou seja a nacionalidade derivada. Então, a derivada é a que se obtém mediante uma naturalização ou mediante processo de uma nacionalização optativa, ok? Então, claro, existem, instrumentos constitucionais, ou a própria costume, que incorporam em suas legislações, ou em suas cartas magnas ou cartas maiores, essas duas modalidades, ou a originária e a derivada, sendo que a derivada ela pode ter essa dupla via. A via mais clássica, que é a via da naturalização, que naturalização significa que o indivíduo renuncia à sua nacionalidade de origem e adquire uma nova nacionalidade. Na hipótese da plurinacionalidade, o indivíduo não renuncia à nacionalidade de origem e incorpora uma segunda e uma terceira nacionalidade, ok? Tem muitos países que, pela força do ius sanguinis, permite justamente uma pluralidade de nacionalidades. E partem da premissa de que os seus nacionais de origem não podem renunciar a essa nacionalidade. O Brasil tem um preceito constitucional contido no artigo 12, mas ele sofre exceções, principalmente devido a decisões jurisdicionais, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, que já resolveu uma questão desse tipo faz relativamente pouco tempo, no ano 2015, ao determinar, através do voto do ministro Barroso, que quando um nacional brasileiro jura uma outra bandeira, ele está renunciando à sua nacionalidade de origem. Então, em rigor, a figura do texto constitucional da irrenunciabilidade, ele se encontra hoje questionado, certo? Então, já no campo dos tratados multilaterais, claro, os tratados internacionais multilaterais, subscritos por várias partes, por vários estados, ou estados e organizações internacionais, nós temos aqui na nossa região a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ela justamente promove e configura como um direito fundamental, um direito convencional cogente, o princípio e o direito
de todo ser humano a ter uma nacionalidade. Então, ela digamos, ela proíbe a figura da apatria, não é? Ou de indivíduos que não têm nacionalidade. Todo indivíduo tem uma nacionalidade. Então, logo, esse instituto, claro, que está consagrado, eu falei já do artigo 15 da Declaração Universal, nós também temos esse instituto consagrado no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que é o Pacto Universal de Direitos Humanos, e na região temos a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu acho que o artigo 8 da Convenção estabelece essa importante afirmação e preceito. O que se refere, então, ainda ao pacto, ou à Convenção Americana, o pacto diz que toda pessoa, é direito de toda pessoa a uma nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, ou na falta de uma outra nacionalidade. Então, nos defrontamos com uma norma de incontestável eficácia que é aceita no caso da região, nas Américas, é aceita por 26 dos 35 estados que conformam a Organização dos Estados Americanos. Então, claro, ela reduz, ela proscreve os casos de apatria e propende a eliminá-los nesse caso. Então, é muito importante que sepamos, que a gente saiba de que a nacionalidade é um instituto que está consagrado nos tratados internacionais. E, desde logo, a partir daí, ele recebe um tratamento preferente dos ordenamentos constitucionais nacionais. No que toca à nacionalidade brasileira, aí é importante nós falarmos do conceito de brasileiro nato. Qualifica-se como tal aquele que nasce no Brasil, mas também pode ser aquele que nasce no exterior de pais brasileiros, registrados no tempo que as normas estabelecem, antes da maioridade, pelo seu pai, no cartório no exterior. Cartório esse que certamente digamos, o consulado, no caso do Brasil, no exterior. Então, a Constituição aponta que, como brasileiro nato, os nascidos em território, embora de pais estrangeiros, também tem isso, desde que os estrangeiros pais não estejam a serviço de seu país. Então, um funcionário diplomático argentino que tem filho argentino no Brasil, esse filho argentino ele não é um brasileiro nato. Ele pode vir a ser, mas ele é um argentino, ok? Então, claro, essa presunção se funda no critério territorial, que é muito valorizado pelo direito internacional e pelas nações. Já no campo do ius solis, a regra constitucional do ius solis comporta exceção. Não são brasileiros, embora nascidos no país, os filhos de pais estrangeiros que se encontram em serviço de seu país. O serviço, desde que público e afeto à potência estrangeira, não precisa implicar permanência em nosso território. Há, na exceção do ius solis, outro aspecto relevante, em torno do qual alguns internacionalistas discrepam. Os pais estrangeiros devem estar a serviço do país cuja nacionalidade possui. Digamos, claro, se você é filho de pais estrangeiros,
mas os pais não estão a serviço de nenhum, de seu país de origem ou de nenhum outro, e você nasce aqui, então você é brasileiro pelo ius solis. Logo temos os brasileiros naturalizados, que, digamos, a Constituição estabelece especificamente desse instituto, no qual você renuncia à sua nacionalidade de origem e adquire uma nova nacionalidade. Perda da nacionalidade é a extinção do vínculo patrial, que pode atingir tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado. Nós temos logo a questão do Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, que é uma inovação jurídica resultante de um tratado bilateral do início dos anos 70, que logo foi substituído por outro no ano 2000, que, digamos, altera a clássica noção de nacionalidade como pressuposto necessário da cidadania. Seu regime torna possível que, conservando incólume o vínculo de nacionalidade comum dos dois países, o indivíduo passa a exercer no outro direito inerente à qualidade de cidadão. A extinção. Nada no Estatuto da Igualdade desperta tamanho interesse científico e, em certa medida, tamanha inquietude quanto à sistemática de sua extinção. Limitando-se na ótica brasileira, veremos que a igualdade, tanto restrita à órbita civil quanto abrangente dos direitos políticos, ficará extinta pela expulsão do território nacional daquela pessoa ou pela perda da nacionalidade originária. Ou seja, o português, se perde a sua originalidade, a sua nacionalidade originária, vai perder também a brasileira. Finalmente, vamos abordar essa questão da situação jurídica do estrangeiro. Nenhum Estado é obrigado, por princípio do direito das gentes, a admitir estrangeiro em seu território, seja de maneira definitiva ou temporária. Então, claro, no Brasil, como nos demais países, são diversos os títulos sob os quais pode ser o estrangeiro admitido. A distinção fundamental é a que deve fazer-se entre o chamado imigrante, aquele que se instala no país com ânimo de permanência definitiva, e o forasteiro temporário, conhecido como turista, tal gênero em que se inscreve turistas, estudantes, missionários, pessoas de negócios, desportistas e outros mais. Distingue-se ainda do visto permanente, que se lança no passaporte dos imigrantes, o visto diplomático, concedido a representantes de soberanias estrangeiras, cuja presença no território nacional é também temporária. Então, tudo isso vai caracterizar justamente essa matéria, que é de relevância importante, e nos permite ter uma noção cabal sobre o instituto do indivíduo dentro do direito nacional e sua situação específica a partir das considerações e das hipóteses que foram aqui lançadas. Um grande abraço, estamos atentos para suas perguntas e considerações já na nossa aula. Bom dia.